Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos queridos amigos paroquianos da Paróquia do Santuário Dom Bosco, minha paróquia de origem, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada nesse domingo mais que especial, domingo de Páscoa. A celebração mais importante da nossa fé, o início da nova criação. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã, nós temos como primeira leitura neste dia, Atos capítulo 10, versículo 34 em diante. Neste texto nós temos o testemunho de Pedro acerca da ressurreição de Jesus. Num primeiro momento, Pedro faz memória daquilo que Jesus fez enquanto estava historicamente presente no mundo, faz menção à sua crucificação e depois a menção à sua ressurreição no terceiro dia. Então aqui é muito interessante, a gente precisa conhecer um pouquinho as tradições da religião judaica para entender o que essas expressões significam. Porque, às vezes, pela narrativa bíblica, a gente pensa ilusoriamente na ressurreição como um terceiro dia cronológico. Não, isto é uma forma do autor sagrado contar como que se deu a ressurreição de Jesus. Em tradições judaicas fora da Bíblia, por exemplo, os Targums, que eram traduções aramaicas, por exemplo, do texto bíblico, vários rabinos comentavam que o terceiro dia seria o dia final, o dia definitivo, ou em termos teológicos, o dia escatológico. Ao afirmar que Jesus ressuscitou no terceiro dia, está se afirmando que o dia final já chegou para Jesus. Por isso que os evangelhos, e Paulo, sobretudo, vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a já entrar definitivamente na glória de Deus pela sua ressurreição. E não só isso, ele foi ressuscitado por Deus, está na glória do Pai, mas ele manifestou-se aos discípulos que comeram e beberam com Jesus. E o próprio Jesus mandou estes discípulos, agora apóstolos, a pregarem que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Que nele está o perdão dos nossos pecados. E que quem crê em Jesus, quem adere sua vida a Jesus, tem a vida eterna. Então esse é um detalhe muito interessante. Os teólogos vão dizer que isso aqui se trata da prova indireta da ressurreição de Jesus. Por quê? Ninguém viu o momento da ressurreição, ninguém viu Jesus ressuscitar. Viram Jesus ressuscitado. E esses discípulos que antes estavam todos medrosos, com medo, e fugiram ao verem Jesus crucificado, depois esses discípulos estão lá em Jerusalém anunciando para todo mundo que Jesus ressuscitou, que ele é o Messias de Israel, ele é o Filho de Deus ressuscitado. E estão dispostos a morrerem por defender esta fé. Então, algo aconteceu com esses discípulos. Algo transformou a vida desses discípulos. E nós sabemos do que seja, o que é. Jesus, de fato, ressuscitou, transformou a vida deles e essa experiência fez de cada um deles mensageiro desta boa nova. Depois, na segunda leitura, nós temos o texto de Paulo, Colossenses capítulo 3. É interessante que Paulo, nesse texto, associa a ressurreição de Cristo ao batismo, ao nosso batismo. Veja bem, se ressuscitastes com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então isso aqui é muito interessante.
Essa expressão estar sentado à direita de Deus não é nova no Antigo Testamento, na Bíblia. No Antigo Testamento nós temos a figura de José no Egito, que uma vez que foi traído pelos seus irmãos, vendido por Judá por 30 moedas de prata, ele é vendido como escravo, vai parar no Egito, se torna primeiro-ministro do faraó, senta-se ao lado direito do faraó, proporciona comida e alimento para todo o Egito e ainda depois salva a família. Jesus é como se fosse um novo José do Egito. Foi traído por um Judá Iscariotes. Foi vendido por 30 moedas de prata. Foi morto, né? Foi morto. O José lá foi dado como morto. Jesus, de fato, foi morto. Foi ressuscitado por Deus, está sentado à direita de Deus e ele proporciona alimento e vida para todos nós por meio da Eucaristia. Olha que coisa linda. Então, estar sentado à direita de Deus é uma forma bíblica de se dizer que Jesus governa o céu e a terra. Ele foi colocado como o primeiro-ministro de todo o universo e a história da humanidade está na palma da mão de Jesus. O livro do Apocalipse utiliza a imagem de que o rolo da história humana está nas mãos do Cordeiro que foi imolado e que está vivo, e ele vai desenrolando a história da humanidade. Então a nossa vida está escondida com Cristo, está escondida com Jesus. No batismo nós fomos batizados na morte e ressurreição de Jesus. Fomos mergulhados 3 vezes na água, simbolizando os 3 dias de Cristo no mundo dos mortos, e ao sairmos da água, a nossa ressurreição. Então a vida eterna foi plantada em nós e por isso devemos buscar as coisas do alto. Viver não com os critérios do mundo, mas viver a partir dos critérios do céu, a partir dos critérios de Deus. É interessante que, enquanto segunda leitura, pode-se ler também a carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 6, quando Paulo também vai dizer do aspecto do fermento, que é para jogar fora o fermento do pecado da nossa vida. É interessante porque na festa da Páscoa judaica não se pode ter fermento dentro da casa. Então o fermento da maldade, da perversidade, do pecado deve ser expulso da vida de todo aquele que foi batizado, para poder celebrar e vivenciar a Páscoa, a ressurreição de Cristo, em santidade. Em santidade. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado, Jesus. Ele nos abriu as portas do céu. Ele inaugurou o novo êxodo. Se o primeiro êxodo era sair do Egito para a Terra Prometida, agora o novo êxodo é sair deste mundo para o céu. Ressurreição. Isso foi inaugurado por Jesus. Então, coisa linda. Depois, o Evangelho deste dia, nós temos um trecho muito conhecido, João capítulo 20, né? É uma cena muito interessante, porque narra o encontro do túmulo vazio na perspectiva de João. Maria Madalena encontra o túmulo vazio e se desespera. E este encontrar o túmulo vazio aqui está em paralelo com o Cântico dos Cânticos, salvo engano no capítulo 3 ou 4, onde aquela amada se desespera por ter perdido o seu amado. Ou seja, o texto é construído de forma paralela ao Cântico dos Cânticos, né? O desespero de Maria Madalena ao tentar encontrar o seu amado e não encontra, né? E ela vai avisar, portanto, aos discípulos, né? E aí vão Pedro e o discípulo amado. O discípulo amado chega primeiro, Pedro chega depois. Simão Pedro entra, vê que o túmulo está vazio, né? Mas o discípulo amado entra por último, vê e acredita. Então aqui é muito interessante, por quê? Porque o Evangelho está jogando com o verbo ver. E as traduções podem fazer a gente pensar que se trata do mesmo ver, mas não se trata. Quando nós vamos ler no texto grego, nós temos 3 verbos diferentes aqui. E aqui que está o segredo para experimentar Cristo ressuscitado hoje na nossa vida. Maria Madalena, quando vê o túmulo vazio, aparece o verbo blepo, que significa ver externamente, simplesmente olhar. Ela olhou que o túmulo estava vazio e se desesperou. Depois, Pedro, quando se diz que ele entra no túmulo e vê os panos,
aparece o verbo theoreo, de onde vem teoria. Ele viu tentando imaginar, pensar, teorizar o que tivesse acontecido com Jesus. Mas a postura correta é a do discípulo amado, porque ele viu, aparece o verbo oral, e pisteu. Ele viu e acreditou. E esse ver do discípulo amado é o ver demorado, é o ver contemplativo, é o olhar da fé. Não é à toa que ele está conjugado com o verbo pisteu, que é o verbo acreditar. Então é o olhar contemplativo que nos faz perceber a presença do Cristo ressuscitado entre nós. Então é a grande lição. Ninguém verá Jesus ressuscitado com esses olhos hoje mais, mas o verá, o perceberá, o tocará com os olhos da fé, com um olhar contemplativo. Então pensamos ao Senhor nesse primeiro domingo da Páscoa, nesse domingo de Páscoa, que nos conceda essa graça desse olhar contemplativo para perceber Cristo ressuscitado entre nós, a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. E veja só, por que nós estamos celebrando justamente o domingo e a partir de então se tornou o preceito de guardarmos o domingo? Pois tudo bem, justamente pelo fato da ressurreição de Jesus ter se dado no primeiro dia. Os evangelhos narram que Jesus foi assassinado numa sexta-feira. No sábado, ele passou depositado no túmulo, segundo a narrativa bíblica, e ao domingo, ele ressuscita. É ressuscitado por Deus, primeiro dia da semana. Quando a gente vai lá no livro do Gênesis, no primeiro dia da semana, na primeira criação, fez-se a luz. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Na nova criação, no primeiro dia da semana, um novo sol brilhou, expulsando a escuridão da morte e do pecado. Jesus ressuscitado. Ele é o novo sol. Ele é a nova luz. Por isso, nós guardamos o domingo como o dia sagrado. O dia sagrado. E mais que isso, se o Antigo Testamento, na religião judaica, se dizia que nós deveríamos guardar o sábado, Jesus cumpriu isso, porque no sábado ele descansou no túmulo. A sua morte significa que ele morrendo, o novo Adão, morrendo para o perdão dos pecados de toda a humanidade, ou seja, o sábado foi cumprido pela sepultura de Jesus. Jesus guardou, cumpriu todo o preceito do sábado ao passar o sábado sepultado, descansando no túmulo. Né? Mas no primeiro dia da nova criação, no dia da ressurreição, ou seja, ele ressuscita, é ressuscitado, e ele, tal qual o novo sol, brilha para nós, expulsando da nossa vida a morte, o pecado e possibilitando-nos a vida eterna. Então que você possa então ter isso em mente, por isso que o dia do domingo é o dia sagrado para todos nós e devemos guardar o domingo mais do que tudo. É dia para estar com a família, é dia para estar com a família de fé, que é a igreja, a comunidade, para escutar a palavra de Deus, alimentar-se do corpo e sangue de Cristo. É um dia para estar mais dedicado também à oração, à meditação. É dessa forma que se guarda o domingo, como um dia consagrado ao Senhor Jesus, que por nós deu sua vida e ressuscitou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Desejo a você uma feliz e santa Páscoa. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos queridos amigos paroquianos da Paróquia Dom Bosco em São João del Rei, que nos acompanham nesse momento. Desejo a vocês uma feliz e santa Páscoa, que a luz de Cristo ressuscitado expulse de vossa vida a morte e o pecado e vos faça renascer para a vida nova do batismo. Que Deus abençoe.